Como é que vocês estão, pessoal? Vocês estão bem? Pessoal, a gente vai falar hoje um pouquinho da profissão do perito criminal, né? Que é aquele profissional que analisa as cenas, os corpos, outros elementos que envolvem as cenas de crime, sempre se baseando em vestígios e evidências suspeitas, tá? A perícia criminal é uma profissão que tem uma importância muito grande na investigação de crimes, tá? Então ela se tornou muito popular aí em filmes, né, e séries como a CSI, a With a Murder. Então é um funcionário que trabalha em órgãos públicos, né, com nível superior, e existem concursos específicos para essa função, para a Polícia Civil, dentro do âmbito estadual, né, para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal. Tá? Hoje existe a função do perito que trabalha de maneira autônoma, tá? Que é contratado por empresas ou como um perito ad hoc do Ministério Público, justamente para analisar casos, analisar provas e dar o seu relatório sobre isso daí. Então ele precisa ter essa capacidade de coletar e analisar provas que podem ser usadas para inocentar ou acusar uma pessoa, né? Precisa ter o sangue frio suficiente para analisar provas de homicídio, identificação de corpos de vítimas, né? Que possam acontecer das mais diferentes formas, como por exemplo o que aconteceu em Brumadinho. Então teve equipe pericial lá trabalhando para analisar e identificar aqueles corpos, tá? E para verificar o que aconteceu na situação, tá? Precisa ter muita paciência porque ele analisa milhares de documentos de empresas com problemas de evasão fiscal, por exemplo. Como foi o trabalho realizado na Operação Lava Jato, ou ainda testar se a voz de uma pessoa é realmente a voz dela em um áudio vazado, por exemplo, ou um áudio que está incluído num processo. Tá? Então essa atuação do perito criminal nas questões jurídicas e a sua participação na resolução de crimes tem uma importância muito grande. Então essas atribuições elas são designadas no Código do Processo Penal, que todo crime ou infração, né, que deixar algum tipo de vestígio, ele exige uma investigação. Então, para isso é fundamental a presença de um perito no local do crime. Então, um exemplo disso daí é o exame do corpo de delito, ou o exame, a análise de elementos de uma cena de homicídio, de um acidente de trânsito, por exemplo. Hoje você tem perícia que atua para seguradoras, né? Hoje existem peritos que atestam se um carro já foi batido ou se o chassi já foi remarcado ou não. Então, precisa se ressaltar, né, esse ponto ainda, que é a atribuição do delegado ou do investigador deixar a cena do crime o mais intacta possível, tá? Até a chegada dos peritos criminais. Então, somente após uma audiência do perito é que o investigador ou o delegado podem retirar aquelas provas do local para poder dar sequência ao inquérito. Tá? Então, fica entre as atribuições desse profissional também levantar a cena de um crime, né? Localizar todos os vestígios possíveis da cena daquele crime, colher amostras, colher dados, tirar fotos, saber aonde estão localizados, né, cada vestígio da cena daquele crime, no caso de uma reconstituição de uma cena, ter capacidade para trabalhar em laboratório, para fazer análises específicas e um perfil multidisciplinar, né, porque você trabalha nas mais diferentes áreas aí. Então, por meio desses vestígios que o perito vai indicar uma possível dinâmica que ocorreu durante uma infração penal, ele que vai apontar então os passos que ocorreram dentro dessa infração ou o que aconteceu que levou até aquela situação em questão. Tá? Então os crimes são os mais variados, desde acidente de trânsito, onde tem vítimas, né? Roubos, homicídios, estupros e afins.
e serviços mais técnicos, tá? Como análise documental, extração, né, de documentos importantes de disco rígido de computador. Sim, você tem profissionais de TI que trabalham com perícia, tá? E toda essa investigação tem como um resultado final a produção de um laudo pericial, tá? Esse laudo ele precisa conter as informações coletadas na cena do crime, fotos, análises laboratoriais, exames de DNA se necessário, né? Exames de balística, enfim, todos os exames que são imprescindíveis para uma boa finalização de um laudo e para que se chegue à resposta que está sendo procurada, tá? Então esse laudo é um documento que tem função de auxiliar os delegados, os investigadores, os membros do Ministério Público, né, a promotoria, a justiça na solução de crimes, auxiliar os juízes a chegar a um veredito final. E dentro das polícias estaduais, geralmente, o perito ele vai trabalhar no Instituto de Criminalística, né? Ou em departamentos forenses, que é a chamada polícia técnica. Em alguns estados, existe uma relação de independência da polícia científica, tá? Então, por exemplo, o delegado não tem posição hierárquica superior ao perito, tá? Então, eles têm posição equiparadas, equivalentes, né? E dentro disso você tem as mais diversas áreas de atuação que eu comentei com vocês: balística forense, perícia especial, acidentes de trânsito, auditoria forense, como foi o caso da Lava Jato, tá? Informática, local de crimes contra o patrimônio público, crimes contra o meio ambiente. Então, ele é uma função primordial dos órgãos de polícia, tá? Justamente assim, para auxiliar a manter a paz social e se esclarecer eventuais dúvidas que existam em um crime que ocorreu ou em uma cena criminosa, tá? Então, ele tem um cargo muito importante dentro da corporação. A Polícia Civil Estadual também é responsável por cadastrar e fazer a manutenção da base de dados, né, como a emissão da carteira de identidade, o RG, né? Então, quando você faz seu primeiro RG, você já tem as suas digitais cadastradas no banco de dados, tá? Criando planos estatísticos da região. Por exemplo, uma região que tenha um maior número de homicídios pode receber indicação para um policiamento mais ostensivo. Então, a perícia ela trabalha em cima desses dados criminalísticos, né, das regiões também, para conseguir organizar aonde vai posicionar as suas viaturas, aonde vai ter um policiamento mais ostensivo ou um policiamento menor, tá? Criando um mapeamento que é feito pelo perito criminal. Então, você não tem uma formação específica para exercer essa ocupação, né? Você tem algumas mais comuns, como a de farmácia, química, biologia, engenharia, física, né? Contabilidade, geologia, computação, a tecnologia informática, né? De regra geral, ele exige cursos superiores, tá? Mais técnicos e que tem uma forte formação científica, porque essa é a base do trabalho do perito. Ele precisa de uma forte formação científica justamente para conseguir analisar de um ponto de vista frio e calculista, né, todos os vestígios necessários, entende? Então, direito, por exemplo, ela não é uma profissão muito contemplada na maior parte dos concursos, né? Existem concursos específicos para essa função, mas isso não quer dizer que o candidato que vai prestar um concurso não precisa saber bastante sobre as leis, porque você tem que saber aonde as leis agem e o que pode ser feito e o que não pode ser feito, tá? Porque na maior parte do tempo, alguém que é formado em direito vai trabalhar com processos penais. Então ele tem que ter esse conhecimento específico. Uma coisa bem que precisa ser levantada é que, apesar dessa formação extremamente técnica, né, um perito ele é um policial também. Então ele precisa dar plantões, ele é acompanhado, ele pode ser chamado para acompanhar uma operação policial, né? Tem assegurado porte de arma, pode prender pessoas em flagrante, né?
E uma funcionalidade da profissão muito grande é a ética. Tá? Ele deve ser um cara muito ético, porque ele sempre vai atuar em função da verdade. Né? Precisa ser uma figura decisiva para inocentar ou para prender uma pessoa. Tá? Porque muitas vezes, dentro de uma parte processual aí, o juiz, a promotoria pública vai acreditar fielmente no laudo que foi produzido pelo perito. Então ele não pode mentir em um relatório pericial, entende? Porque se acontecer isso, pode abrir um processo contra ele, entende? Por falsas informações, por injúria, tá? Então, claro que apesar de o laudo não ser a única prova que é utilizado, essas provas elas não devem ter posição hierárquica, né? Uma valer mais do que a outra, todas trabalham em um conjunto, tá? Na prática, a prova pericial acaba tendo um pouco de prevalência sobre as demais, porque os relatos que são utilizados junto num processo, por exemplo, relatos de testemunhas, eles podem ser diferentes. Um relato de uma testemunha pode ser diferente do relato de outra testemunha. Então isso pode ter uma incorreção, seja por má fé da pessoa, né? Ou até pela incapacidade daquela pessoa testemunhar de uma maneira objetiva sobre o fato. Então as provas científicas elas dão ao perito, né, essa capacidade de atestar se o fato aconteceu daquela forma realmente ou não aconteceu dentro daquela forma. Tá? Se o perito entrar por concurso, então ele vai fazer um treinamento, né, na formação na academia de polícia, de cerca ali de 300 horas, e é um curso de formação que vai dar a introdução assim, dessas variadas áreas da perícia. Como ela é uma carreira multidisciplinar, né, então você atua em várias áreas, vai aprender, né, fazer curso de tiro, noções básicas de defesa pessoal, aprender a dirigir uma viatura, tá? E realizar testes físicos, né? E é um profissional que precisa estar sempre atualizado sobre as novas tendências periciais, sobre os novos tipos de análise, sobre novos programas, novos exames, principalmente nos meios digitais, né? Que é muito utilizado nos dias de hoje e servem como prova em situações processuais, tá? Então você tem uma gama de grandes informações aí, tá? Então, muitas vezes um profissional atua em mais de uma região, né? Então você tem um grupo de perícia que atua em várias cidades e infelizmente não é a situação ideal, mas às vezes um local que aconteceu um homicídio, que aconteceu um acidente, precisa esperar a chegada da perícia para poder liberar os corpos, para poder fazer a análise do crime, tá? Isso às vezes demora 5, 6, 10 horas, dependendo da onde essa equipe está trabalhando até ela se deslocar até o local, tá? Espero que tenham gostado do conteúdo, tá, pessoal? E mandem os questionamentos, né, para a gente conseguir produzir mais conteúdo de qualidade para vocês nas mais diversas áreas de interesse. Tá? Um forte abraço e até a próxima.